Vamos aprender a utilizar o Google Docs para criação de formulários online para coleta de dados. A primeira coisa que você precisa é ter uma conta do Gmail. Caso você não a tenha, você precisará entrar no site www.gmail.com e criar ali uma nova conta. Caso você já seja um usuário do Gmail, você pode entrar na sua conta de Gmail e acessar o menu aqui em cima, a opção Docs. Se essa for a primeira vez que você estiver acessando essa opção, aparecerá uma tela diferente desta, onde ele vai mostrar para você um pequeno tutorial do Google Drive. Saindo desse tutorial, você já entrará nessa tela e basta clicar na opção Criar. Veja que outros tipos de recurso podem ser criados no Google Docs e compartilhados com outros usuários. No nosso caso, nos concentraremos na criação de formulários. O primeiro item a ser trabalhado aqui é o título do formulário. Como eu estou apenas trabalhando num exemplo, para que vocês lembrem depois, vou colocar aqui, título da sua pesquisa. Aqui, esse outro campo destina-se a uma pequena explicação ou mensagem destinada aos respondentes, esclarecendo os objetivos de sua pesquisa. É interessante que nesse espaço você digite um pequeno enunciado de uma forma clara, mais curta, breve, garantindo ali a privacidade dos respondentes e motivando-os a participar de sua pesquisa. Aqui, então, nós temos uma área destinada à criação dos itens ou perguntas do seu formulário. Basta criar, então, aqui o primeiro. Vamos perguntar qual é o curso do participante. Esse outro campo é um campo auxiliar, onde você faz uma espécie de explicação do que você espera que seja respondido naquele item ali. Por exemplo, escolha o curso da área da saúde, no qual você está matriculado na UFC. Imaginando que o nosso público para esse formulário seriam os alunos da área da saúde da Universidade Federal do Ceará. Aqui, então, você define o tipo da pergunta ou os itens de resposta, o formato da resposta para essa pergunta. Então, imaginemos que para cá nós teremos que colocar os cursos da área da saúde da UFC. Vamos escolher, então, a questão, o tipo múltipla escolha, onde eu posso definir os itens e o respondente terá que selecionar apenas um deles. Eu tenho a opção também de tornar essa pergunta obrigatória. Então, se na minha pesquisa aquele item for fundamental para a tabulação dos dados e eu não tenho interesse de que fique um campo em aberto, eu posso tornar, apenas clicando aqui, essa pergunta de resposta obrigatória. Veja como ficou. Note que apenas uma das opções pode ser escolhida. Se ele mudar a opção escolhida, a anterior fica sendo, então, desmarcada. Nosso segundo item, veja que ele já colocou aqui, aberto. Como ele já criou, basta que a gente clique no botão editar. Nosso segundo item, então, da nossa pesquisa exemplo, ou formulário exemplo, poderia ser idade. Tem duas formas de trabalhar a coleta da idade. Se a idade for relevante do ponto de vista numérico, vai fazer parte de alguma fórmula quando eu tabular esses dados, ou alguma coisa do tipo, é interessante que eu coloque apenas um campo
que aqui a gente chama de texto, para que ele digite um valor numérico. Entretanto, se eu utilizarei futuramente apenas a organização dessas respostas sobre a idade como faixas etárias, eu já posso propor aqui que ele responda dentro da faixa etária de meu interesse. Vamos procurar outro formato, que também é de escolha única, mas outro formato para vocês terem ideia de como funciona. Então, digamos que o respondente tem até 17 anos, ou entre 18 e 21 anos, ou acima de 21 anos. Posso tornar também obrigatória. Veja o formato, diferente desse outro. Da mesma forma como esse aqui só permite uma opção de escolha, esse item também. Mas ele aparece de uma forma diferente. Veja que ele não duplicou um outro espaço para o próximo item. Então, basta que você coloque o mouse aqui em cima, ele deixa marcado a pergunta e você vem aqui para a opção duplicar. Isso é interessante quando alguns dos itens de resposta se repetirão várias vezes. Economiza nosso tempo de formatação. Então, você vem aqui e pode editar o item. Vamos dizer, então, que esse item é sobre o piso. Não vou colocar explicação nenhuma, mas se eu quiser trabalhar outras questões numéricas sobre isso, basta que eu coloque um campo desse tipo. Veja só como ficou esse campo. Aqui, o respondente pode digitar um valor numérico. De forma semelhante, nós podemos trabalhar o próximo item, a altura. E não perderemos muito tempo, que aproveitaremos a configuração dessa questão aqui. O item seguinte, nós vamos colocar um pouco diferente. Vamos perguntar se esse respondente possui alguma doença crônica ou congênita. E vamos colocar duas opções, não ou sim. Mas, se ele possui, se for a resposta sim, nós vamos querer, não em forma de item, mas em forma de comentário, saber qual ou quais seriam essas doenças. Veja que a forma de trabalhar o item é bem semelhante, só que a formatação que eu estou dando quebra um pouco essa sequência numérica, para dar a entender de que essa resposta faz parte do item anterior. E agora, ao invés de texto, que é um campo pequeno, eu vou pedir que ele responda isso dentro de um parágrafo, imaginando que mais de uma doença ou várias possam ser respondidas ali. Percebe? Eu não quebrei a sequência, porque ficou uma formatação que me dá a ideia de uma sub-resposta, ou de uma resposta dependente da anterior. Passando ao próximo item, esse sim seria o item 6. E agora eu vou perguntar a frequência com que o respondente pratica esportes. E aí eu posso explicar um pouco mais do que eu espero que ele coloque aqui. Tique, número de vezes por semana que você pratica atividades físicas. No caso, eu também posso trabalhar múltiplas escolhas. Uma vez por semana. Ou, se eu já disse que era por semana ali em cima, posso apenas colocar aqui.
Muito bem. Uma última pergunta para a gente finalizar. Seria o item 7. Onde eu vou perguntar quanto ao hábito de fumar você se considera? Não fumante, fumante ativo ou fumante passivo. Essa item que sobrou aqui, eu excluo, apenas apertando aqui. E vou dar ele a opção de responder ou não, bastando desmarcar essa opção. Pronto, veja como ficou. Opa, parece que nós não colocamos todas as opções. Então, o que a gente tem que fazer? Edita novamente, vem aqui e clica fumante passivo. Agora sim. Pronto. Agora vamos salvar, clicando aqui em salvo. E eu tenho a opção ainda, a nível de layout da pesquisa, trabalhar um design gráfico para isso. O Google Docs ele tem uma série de temas padrões. Basta clicar aqui em cima e eu posso escolher um desses temas para enfeitar. Olha só, esse aqui parece interessante com o contexto da nossa pesquisa. Ao clicar nele, ele automaticamente formata a nossa pesquisa. Muito bem. Veja como ficou a visão final da nossa pesquisa aqui. Título da pesquisa, mensagem, formato das respostas. Veja que quando eu marco uma, a outra automaticamente é desmarcada. Altura. Olha, nós esquecemos de colocar a unidade de resposta daqui. Então, nós podemos vir e atualizar esse formulário. Aplica, mas volta aqui e dá uma melhorada, reeditando o item peso e altura. Peso, eu posso dizer em quilogramas. E a altura, eu posso dizer em metros ou centímetros. Pronto. Salvo novamente. Posso vir novamente para aquele tema e verificar o que mudou aqui no formulário. Veja só, agora está melhor explicado. Muito bem. Voltando para o modo de edição, eu tenho agora a possibilidade de compartilhar esse formulário com os respondentes. Ou, em outras palavras, como é que eu vou divulgar o link desse formulário para que os meus respondentes participem respondendo à pesquisa? É muito simples também. Eu tenho a opção de enviar esse formulário por e-mail. Basta que eu conheça de antemão os e-mails dos meus futuros respondentes. Caso eu não possua o e-mail desses respondentes de antemão, eu posso divulgar o link desse formulário através de um link num blog ou de um website de alguma instituição, solicitando, então, a participação dos respondentes. É isto.